Você tem notado alguma diferença comportamental na vida do seu filho ou de alguém da sua família? Desinteresse pela escola, pelos amigos, pelo convívio familiar, irritabilidade, agressividade podem ser alguns sinais de que alguma coisa está acontecendo na vida dessa criança, adolescente ou até adulto. E eu sou Adriana Vicioli, escritora e contadora de histórias, e incentivo pessoas reais a contarem suas histórias especiais para servir de inspiração para você que está nos assistindo. Fique comigo até o final e entenda como essas brincadeiras de mau gosto podem afetar a vida da criança, do adolescente e até do adulto. E já deixo o convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E para falar deste assunto tão importante que é o bullying, irei entrevistar a doutora Jéssica Bittencourt, psicóloga e especialista em neuropsicologia. Então, vem comigo! Hoje o Pode Contar está vindo até a convidada. Estamos chegando aqui na clínica onde atende a doutora Jéssica Bittencourt e também a doutora Ana Paula, que já entrevistei na semana passada. Vem comigo. Doutora Jéssica já está me esperando para o Pode Contar. Seja bem-vinda ao Pode Contar, doutora Jéssica. Estou muito feliz de você ter aceito o meu convite de fazer esse bate-papo que eu tenho certeza que vai contribuir e muito para quem vai nos assistir. Obrigada a você pelo convite, fico muito contente em poder contribuir um pouquinho sobre esse assunto. Sim. Importante. Doutora Jéssica, para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, falar quem é a Jéssica, o que gosta de fazer e um pouquinho da sua vida profissional também. Tá. Bom, meu nome é Jéssica, sou oriense, saí de Ourinhos para estudar, mas voltei correndo, né, para trabalhar por aqui, voltar para a família, né, para tudo. Muito bom ficar perto da família, né? Sim, sim. Importante, né? Me formei, né, em psicologia, fiz minha especialização em neuropsicologia, sou também especialista em psicologia da saúde, né, trabalho nessa área mais voltada para a saúde cognitiva, né, das pessoas. Quanto tempo faz que você se formou, que você começou a atender como psicóloga e quais foram os seus maiores desafios no início da sua carreira? Bom, me formei ali em 2016 para 2017, né? E logo em seguida já comecei a atuar, só que no hospital de base, lá de Rio Preto, né? Fui fazer meu aperfeiçoamento lá em Psicologia da Saúde e fiquei um ano fazendo os atendimentos lá, né? Todo o setor de neurologia, e deu o meu um ano, eu já retornei para Ourinhos e comecei a clinicar, atender só como clínica, né? Depois de um tempinho eu dei aula, né, durante um ano e meio na faculdade. Lá ou aqui? Aqui em Ourinhos. O que você lecionava? Na Estácio. Na Estácio. Isso, Que curso de bacana. psicologia. Na Estácio. Que bacana. E quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou e que você conseguiu superar nesse início de carreira? Porque todo mundo, né, quando começa a carreira, tem seus desafios a ser superados. Sim. Qual foram os seus? Além daquela questão, né, de fazer um nome, né, que é muito importante para a gente conseguir prosseguir, né? Foi sempre estar buscando mais e mais qualidades, né? Aperfeiçoando o trabalho, que é complicado, né? Que é bem complexo, então tem a parte clínica, também tem a parte dos estudos, né? Isso é um sempre desafio. estar estudando, sempre buscar mais conhecimento. Sim, tá sempre desenvolvendo, né? Evoluindo. O que te inspira ou quem te inspira? Bom, muitos sonhos meus mesmo, né, que eu fui criando, né, desde pequenininha, fui tendo sonhos com carreira, com conquistas, né. Tenho muito apoio da minha família, dos meus pais, né, dos meus amigos, que é muito importante, meus exemplos, né, eternos exemplos de profissionais, né, até como seres humanos, como pessoas, né, e também como profissionais incríveis que são. É muito bom ter pessoas para a gente se espelhar, né, se inspirar e poder lapidar conforme a nossa personalidade mesmo. Sim. Isso é muito bom. No episódio anterior, eu conversei com a doutora Ana Paula, que ela é cirurgiã dentista,
sua colega de trabalho, que trabalha aqui na clínica também, né? E ela é especialista em ortodontia e harmonização orofacial. E ela falou no nosso bate-papo que sua tese de mestrado foi sobre a influência do bullying e da má oclusão na qualidade de vida dos adolescentes. E como essas brincadeiras de mau gosto podem afetar a vida da criança e do adolescente. E aí, por isso que eu vim aqui hoje, né, para conversar com você principalmente sobre esse assunto. Você, com a contribuição da psicologia, neuropsicologia, falar um pouquinho para a gente poder aprofundar nesse assunto do bullying. Sim, que é muito importante, né? Sim. Começar então falando sobre o que é o bullying. Isso. Né? Como que acontece, o que envolve. Né? O bullying como sendo aquele ato até de agressividade, né, de uma pessoa ali, só que envolve um contexto. Né? A pessoa que está fazendo bullying, a vítima e todos os outros que estão ali assistindo. Né? Isso sim é um bullying. Né? Então, numa escola, uma criança agredindo verbalmente uma outra criança, tem os espectadores, tem as pessoas, as outras crianças que estão assistindo. Né? E isso é muito importante para quem pratica o bullying, né? Que é o que faz e o que dá muita continuidade. Ele precisa ser visto que ele está fazendo aquilo, é como se ele tivesse que ter uma plateia. Exatamente, exatamente. Né? Isso é o bullying. E quais os tipos de bullying que existe? Porque muitas vezes a gente, quando se fala em bullying, as pessoas só pensam na agressão, né? Fica muito na agressão física. Mas eu acredito que deva ter mais tipos de bullying. Sim, sim. Os verbais, né, que são os xingamentos, os apelidos, né? Hoje em dia está muito o cibernético, né, que são fotos, publicações de alguma criança em específico e que vai publicando, compartilhando. Os nudes. Os nudes, né? Isso também é um tipo de bullying. Né? Sim, porque às vezes a pessoa, né, ela manda aquela foto, aquele vídeo para a pessoa pensando que aquilo vai ser particular e essa pessoa usa de má fé e vai acabar viralizando isso e é onde eu acredito que vai se tornar um bullying. Sim, sim, ou até pegar foto que já tem publicada, faz caretinha e vai compartilhando, né? Com outras pessoas que são ali os espectadores, né? Que também são importantes pro episódio em si de bullying. E voltando ali na pesquisa que a doutora Ana Paula fez no mestrado dela, ela foi constatado que crianças que sofrem bullying têm baixa autoestima, pode apresentar transtornos comportamentais e sociais, fazendo com que essas crianças elas acabam se isolando. Como os pais devem agir, doutora Jéssica? E qual o papel do psicólogo? Como que esse profissional pode ajudar tanto a criança como a família? Os pais são uma das, né, principais bases para tudo isso, né? Que são eles que vão identificar as mudanças nas crianças. Tanto de quem sofre o bullying, quanto os pais da criança que estão realizando o bullying, né? Que é sempre um reflexo do que acontece na vida daquela criança. Né? Então, também é importante os pais da criança que realizam o bullying intervir, né? Não somente os pais da vítima, né? E muitas vezes a gente ouve dizer também que as crianças acabam se isolando dentro da casa dela porque acabam sofrendo bullying dentro de casa, dentro da família, um tio, um pai, uma mãe, que às vezes sem ter essa consciência, eles acabam cometendo o bullying com as crianças, com os filhos, sobrinhos. O que você tem a dizer sobre isso? São crianças, querendo ou não, naquele ambiente que não tem um poder, né, significativo, um poder maior do que o pai ou a mãe, por exemplo, um adulto, né? Então a forma de se proteger, de se defender é se isolar, ficar longe, evitar o episódio aversivo ali do bullying, né? E como que o psicólogo, né, pode contribuir para todo esse processo? A gente, envolvendo a criança que sofre o bullying, né, a gente ensina muito os enfrentamentos, mostra um pouco, né, vai trabalhando junto à autoestima da criança, que é muito afetada. Sim. Né, de forma significativa. Né?
posicionamento, o que fazer, o que não fazer, como enfrentar, né, tudo que está acontecendo. Porque o bullying, ele se torna um bullying a partir do momento que a pessoa vai pegar tudo aquilo que estão fazendo para ela, né? Se for principalmente verbal, que ela vai pegar aquilo como verdade. Então, assim, vocês como psicólogo devem trabalhar, eu acredito, né? Não sou especialista, eu penso que vocês devem trabalhar essa autoestima e fazer com que eles entendam como eles podem reagir. E quem são eles realmente? Né? Quem é aquela criança independente do bullying? Né? Quem é você realmente? Porque se ele se sentir seguro consigo, aquilo vai acabar não afetando mais ele. Seria ajuda, isso? Sim, ajuda bastante. Né? Apesar de continuar sendo agredido muitas vezes, existe uma segurança ali, eu sei quem eu sou, né? O que eu faço, o que eu não faço, né? Que protege um pouco mais. Seria um processo de autoconhecimento mesmo, né? Sim, sim. Para que ele se sinta seguro, se sinta aceito por ele mesmo, começando por ele mesmo. Exatamente. E doutora Jéssica, foca-se muito no bullying na adolescência, na infância, mas eu acredito que isso também deve acontecer na fase adulta, né? E também essas crianças que recebem, que sofrem com o bullying, devem levar isso para a vida adulta e deve ter várias consequências. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. É na nossa infância e na nossa adolescência que nós estamos construindo nós mesmos, né? Então hoje nós somos um reflexo da nossa história, né? Nós fomos nos construindo, nos modelando. Então sim, crianças que sofrem bullying, a gente vê adultos com vários quadros depressivos, pânico, né, fobia social, uma autoestima muito baixa, né, e que impacta diretamente no lado profissional, nos relacionamentos interpessoais, seja com amigos, relacionamentos amorosos, né, impacta e leva para o resto da vida, né, porque fez parte da história daquela pessoa. Ele foi construído em cima daquilo. Né? Ao mesmo tempo que tem esse lado, tem outro lado da agressividade. Muitas das crianças que foram vítimas de bullying acabam se comportando de forma agressiva e no futuro são adultos agressivos também. Interessante isso, né? Então, muitas vezes, aquele adulto, aquele marido que é agressivo com a sua esposa, com a sua família, provavelmente a gente tem que olhar para essa história dele e muitas vezes acaba identificando que ele sofreu esse bullying lá atrás, na sua infância, na sua adolescência. Sim, esse bullying, outras coisas. Essas também. Brincadeiras de mau gosto, né? Sim. Nós somos reflexos, né? Somos nossa história. Que tipo de agressões esse indivíduo costuma praticar na sua vida adulta? Sim, são várias, né? Até a baixa empatia, né? E sem querer, não com aquele objetivo de agressividade, né? De ver o outro sofrendo, né? Mas ser uma pessoa mais seca, mais curta, grossa, dar aquelas patadinhas, né? Isso também é um tipo de agressividade. E ela é muito invisível, sutil, mas que machuca muito, né? Sim. Principalmente a pessoa ali que está sofrendo, que está ali, né? Acaba sendo uma coisa sutil, que muitas vezes a pessoa que está recebendo aquilo, ela não consegue nem identificar que está acontecendo aquilo com ela. Sim. E está sofrendo o bullying, né? Quando tem os outros assistindo. Entendi. E que mais? Quais outros tipos de agressões? Além das físicas, né, existe muita negligência, né, muito por essa falta de empatia, até uma cobrança excessiva ali, né, também é uma agressividade. Isso ele pode levar também para os seus filhos, essa falta de empatia? Sim, sim. Reflete na família. É como se falasse assim, eu fui criado dessa forma e agora eu não consigo mudar, vou ficar dessa forma também. Exatamente. Vou agir assim.
Exatamente. Fui moldado dessa forma, sei me comportar dessa forma, então é assim que eu vou agir no presente, né? Esse é o modelo que eu vou ser para meus filhos, as pessoas que me assistem, né? E doutora, hoje, né, nós ouvimos muito falar sobre síndrome do pânico, depressão. As pessoas que sofreram bullying na sua infância, na sua adolescência, elas têm a tendência de ter essas patologias? Sim, a porcentagem dos casos é muito alta, né? É até uma preocupação. Hoje em dia, o número de bullying, né, nas crianças aumentou muito, de uma forma muito significativa, né? E a gente está vendo também os adultos com muito mais depressão, né? Vários casos. Claro, nem toda depressão é por um bullying, Sim. né? Mas a gente tem sim esse caminho, essa propensão. E geralmente o adulto, quando ele vai procurar um psicólogo, eu acredito que ele não venha com essa consciência de que ele está vindo porque ele sofreu um bullying. Eu acredito que isso vai ser trabalhado ali durante várias sessões. Sim, a gente vai descobrindo juntos, né? Nós vamos entrando numa viagem, como eu brinco, né? Vamos viajando, né? E descobrindo as questões, né? Os porquês, quem somos nós, né? Como fomos construídos e como essa construção impactou hoje em dia em nós, né? Qual o ambiente mais propício em que se pratica o bullying na vida adulta? No ambiente de trabalho, né? Que é o meio social em que adultos convivem, né? E existe essa exposição às outras pessoas ali, como sendo aquela plateia, né? E normalmente a outra pessoa que executa, né? Também tem os espectadores que têm um papel muito importante e significativo nisso tudo. Sem eles não seria um bullying. Você costuma receber pessoas que vêm com essa reclamação? É muito importante a gente olhar para a vida completa da pessoa, né? Não separar o ambiente de trabalho do ambiente familiar, de um outro ambiente social, né? Nós somos uma soma. Sim. Né? Somos essa soma, esse reflexo da nossa história, nossa construção, então a gente tem que olhar para ele como um todo, né? Como sendo uma soma de várias partes. Quais as consequências que esse adulto ele vai ter ao receber esse bullying no trabalho? Muitos adultos ficam mais retraídos, né? Querendo ou não se desenvolvem naquela profissão, né? Porque se sentem inferiorizados, né? Recebem um apoio das pessoas, que é o que estimula muito o nosso crescimento. Sim. Né? As relações ali sociais dentro de uma empresa, se a gente pensar em uma empresa que é importante, né, também ficam ali defasadas, né? Essa autoestima, um julgamento da qualidade do próprio trabalho de uma forma que não é, né? Distorcida. Ela também vai se sentir incapaz? Exatamente. Muito incapaz, né? Que é o que os outros colocam. Né? Ele vai tomar como verdade aquilo que ele vai estar observando que as pessoas estão falando ou agindo com ele. Sim, por isso que é muito importante o autoconhecimento. Nós termos certeza de quem nós somos. Né? Isso vai ajudar e dar uma força enorme. E o autoconhecimento você vai buscar, principalmente você vai encontrar na terapia, não é, doutora? Sem dúvida. E assim, a gente estava falando das crianças e dos adolescentes, né? Quais são os ambientes que mais acontecem o bullying na fase da criança e do adolescente? E eu gostaria de saber também se existe uma diferença no gênero, como os meninos praticam e as meninas. Existe uma diferença disso? Sim. O ambiente ali é a escola, né? É onde as crianças e os adolescentes passam a maior parte do tempo, né? E é onde eles criam forças por ter muitos amigos por perto, né? Exatamente, por ter o apoio, né, das outras crianças, né, por observar muito mais diferenças, né, por ter uma diversidade bem maior até da forma como eu posso fazer aquele bullying, né, com a outra criança. Então, o ambiente escolar ali é o principal.
E os meninos e as meninas, tem uma diferença no praticar bullying? Sim, tem as diferenças. Acontecem em ambos os gêneros, né? Não é porque é a menina que não comete bullying, né? Pelo contrário. E como que é que a menina costuma praticar o bullying? Como que é? Ocorrem muitas, assim, exclusões, né? Muitas alterações, cobranças a respeito de valores, questões morais, né? Que é muito significativo pra gente. Como eu trabalho em escola, e você tendo essa fala, eu começo a observar a exclusão, que eu acho que é bem forte entre as meninas, Muito. né? Que criam aqueles grupinhos e aí você vê aquela menina excluída. Sim. Talvez por ela não se encaixar no perfil, por vários motivos, mas ela vai ficar excluída. E é uma coisa mais sutil. Sim, para quem tá vendo de fora. Sim. Né? Para a criança é uma dor enorme. Né? Já os meninos? Vem mais um bullying agressivo. Né? Até que é muito mais visual, por isso que a gente identifica bem mais. Né? Por isso dessa bullying a gente sempre associa com menino, né? Porque são formas mais visuais. Né? Mas que com as meninas é bem significativo. Né? É bem mais frequente. E a gente falando assim desse ambiente escolar, eu fico pensando, quais seriam as formas que poderiam contribuir para que não existissem essas brincadeiras de mau gosto que são chamadas de bullying nesse ambiente? Todas as pessoas do ambiente têm a sua responsabilidade lá, né? A criança que comete o bullying, sim, precisa entender, perceber o que está fazendo, precisa um pouquinho mais de empatia, daqueles puxõezinhos de orelha, né? Aquelas crianças que assistem, né, também precisam aprender a mudar. Aprender a mudar ficou muito feio. Também precisam mudar a forma como reagem, né? Muitas crianças, claro, têm medo de ir contra, então acabam ficando ali omissas, mas essas omissões reforçam a pessoa que está cometendo um bullying, né? Então é muito importante também que essa plateia pare de agir dessa forma, né? Mas quais seriam as medidas que poderiam ser aplicadas dentro da escola para combater esse bullying? O básico é aquela psicoeducação. Explicar para as crianças o que é o bullying, né? Por quê? Quais são as consequências, quais são os prejuízos que aquele bullying comete, né, na pessoa, né? E como, até ensinar as crianças como lidar com isso. A criança que está sofrendo bullying e as outras crianças que estão assistindo. Ensinar até os pais que vêm e às vezes também ficam omissos a não ficar omissos. Nas escolas, eu acredito que não deva ter assim um profissional, um psicólogo à disposição para tratar todo esse assunto tão importante, né? Então eu fico pensando, quais são os profissionais, quem são as pessoas dentro da escola que pode estar contribuindo para que tudo isso de ruim não aconteça entre as crianças e os adolescentes? Todas as pessoas, né? Para começar, vamos dizer assim, né? Como a gente conversou, todo mundo tem a responsabilidade em cima daquele ato, né? Os professores, quando vêm, que precisam informar daí a direção, a coordenação da escola, né? Porque não informar também é uma omissão. Com certeza. Né? A coordenação ali, a direção, está entrando em contato direto com a criança, com os pais da criança, né? Para avisarem do que está acontecendo, tanto de quem está sofrendo quanto de quem está realizando. Né? E acredito que pode trazer palestras também, né? Trazer um profissional para falar sobre o assunto, Bastante. chamar os pais, a comunidade escolar. Exatamente. Bastante, ajuda muito. Isso seria uma psicoeducação. Exatamente. Muito bom. E para você que está assistindo esse vídeo e conhece, está se identificando com esse assunto, conhece alguma criança ou adolescente ou até algum adulto, né? Que sofra com essas brincadeiras de mau gosto ou que você identifica que estão praticando com outra pessoa, manda esse vídeo para essas pessoas, para que elas possam se informar, se conscientizar, porque o caminho é a tolerância, né, doutora? Sim. E também para as pessoas que assistem e ficam quietas.
quietinhas quando vem o bullying. Isso Que é mesmo. muito importante. Que é muito importante, porque aquele que está assistindo e como plateia tem grande responsabilidade nisso tudo. Está reforçando o papel daquele que está cometendo bullying. Então também é responsável e também precisa aprender a lidar com aquela situação. Isso mesmo, olha quantas pessoas envolvidas numa brincadeira de mau gosto que se chama bullying. E aí eu gostaria de saber se você tem uma mensagem para deixar para as pessoas que estão nos assistindo. A consciência do nosso papel ali no bullying é muito importante, né? Essa visão de que o bullying, né, o sofrimento que aquela criança recebe é só pela pessoa que executa o bullying, a gente precisa quebrar um pouquinho isso, né? Então todos nós somos responsáveis pelos bullying que acontecem ali à nossa volta. Somos responsáveis por sustentar, por sermos reforçadores, e daí a criança que comete o bullying continua, porque nós estamos lá, nós estamos como plateia, né? Então sim, temos a nossa responsabilidade, não somente a pessoa que comete o bullying. A pessoa que comete o bullying tem a responsabilidade também, né? E a pessoa que está sofrendo, que precisa de um apoio. E precisa aceitar também esse apoio, que muitas vezes eles se fecham, né, doutora? Sim, se protegem. E acaba sofrendo, se fechando. Eles também têm a responsabilidade de querer ser ajudado. É isso, né? Sim. Muitas vezes querem, mas não conseguem. Isso é muito Que é o importante. difícil, né? Que é o complicado mesmo, né? Ainda mais para adultos, né? Sim. Que aí fica muito mais pesado, assim, socialmente falando, né? Pedir ajuda para uma outra pessoa, né? Por questões de saúde, assim, mental, né? Mas para adulto é mais complicado, existe um tabu maior, né? Fiquei muito feliz com todas essas informações que você passou, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Agradeço aí a sua disponibilidade, seu carinho em nos receber aqui. E se você tiver alguma dúvida, quiser que ela complemente mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários que nós responderemos. Pode Contar está chegando ao final e até a próxima semana. Um beijo para vocês. Tchau! Tchau! Tá gravando já? Tá tudo gravando. Beleza, depois a gente usa tudo. Exatamente. Agora. A mãozinha. É, exatamente. Com a mão na boca. Ana, Essa parte de bullying onde acontece. bebe mais aguinha. Toma uma aguinha. Vou tomar uma aguinha, tá? Se você conhece alguém que Ai, Escutei agora que esse deu certo. Agora que deu certo.